Ó apóstolo Mateus, que ouvistes a voz do Verbo e recebestes a luz da fé, verdadeiramente abandonastes o ofício de publicano e proclamastes o aniquilamento voluntário de Cristo Deus. Rogai para que aqueles que vos honram possam receber o perdão e a grande misericórdia. Cristo está entre nós, está e sempre estará. Caríssimos, hoje comemoramos o dia do Santo Apóstolo e Evangelista Mateus. Além daquilo que sabemos a respeito dele, através do Santo Evangelho, ou seja, que seguiu o Cristo, chamava-se Levi, também era conhecido com o nome de Levi, e era um coletor de impostos, um publicano. Além disso, sabemos que ele escreveu o Santo Evangelho, que chegou até nós conhecido como segundo São Mateus. Ele primeiramente o escreveu no dialeto aramaico e depois foi traduzido ao grego. Há uma tradição que diz que foi traduzida para o grego pelo apóstolo Tiago e copiado pelo apóstolo Bartolomeu, e que o apóstolo Barnabé pediu ao santo apóstolo Marcos que depositasse uma cópia que lhe desse uma cópia desse Santo Evangelho para que pudesse ser depositada sobre suas relíquias quando fosse enterrado. E de fato, esse evangeliário foi encontrado juntamente com as relíquias do apóstolo São Barnabé, e foram tanto o evangeliário quanto as relíquias levados ao palácio em Constantinopla. Depois de ter saído de Jerusalém, o apóstolo São Mateus pregou o Santo Evangelho em muitos lugares. Viajou por toda a Etiópia e foi até uma região chamada Mírmena, onde converteu muitas almas para o Cristo. Ali apontou Platão, seu companheiro de viagem, como bispo da cidade, e construiu uma pequena igreja. São Mateus procurou então um pouco de solidão, buscou ficar um pouco sozinho e subiu até uma montanha para jejuar e rezar pela conversão de todo o povo. Viveu por um tempo em uma caverna. Depois de um certo tempo, o Senhor lhe apareceu como um jovem rapaz que trazia consigo um bastão. E lhe disse que plantasse aquele bastão à entrada da igreja que havia construído na cidade, e que esse bastão se tornaria então uma grande árvore, e que os pagãos da região, que eram canibais, se alimentando daquela fruta que sairia da árvore e bebendo da água de uma torrente que brotaria das raízes dessa árvore, se tornariam dóceis. De fato, São Mateus desceu até a cidade com o cajado para plantá-lo à porta da igreja, e no caminho encontrou-se com a esposa e um filho do príncipe da região, Fulviano. Então, São Mateus, percebendo que estavam possessos por demônios, expulsou-os e plantou o bastão à entrada da igreja. Quando plantou o bastão à entrada da igreja, misticamente aquele bastão se tornou numa árvore naquele instante, e brotou então uma fonte de água à raiz da árvore. Todos aqueles que estavam em volta dele presenciaram e foram testemunhas. São Mateus batizou muitas pessoas naquela região e por isso despertou a ira de Fulviano, príncipe da cidade. Fulviano ficou desgostoso porque São Mateus havia tirado as pessoas do jugo dos deuses pagãos da região. Então ordenou que São Mateus fosse queimado vivo. Trouxeram-no e o colocaram deitado no chão, transpassaram suas mãos e construíram uma fogueira sobre ele. No entanto, quando o fogo se apagou, São Mateus estava intacto e vivo. Então, o príncipe, enraivecido, ordenou que se acendesse uma segunda fogueira e trouxe ídolos pagãos e os colocou ao redor da fogueira, pedindo aos ídolos que não permitissem que São Mateus escapasse vivo. Então, quando o fogo subiu, na verdade o fogo acabou engolindo os ídolos pagãos, porque São Mateus havia rezado ao Senhor, pedindo que os ídolos fossem colocados à vergonha, fossem humilhados. Então o fogo subiu e acabou
levando alguns dos pagãos consigo, e ao próprio príncipe ameaçou. Então o príncipe rezou pedindo que São Mateus o livrasse, pedindo que São Mateus intercedesse por ele, livrando-o da chama. São Mateus rezou e ameaçou o fogo, e o fogo deixou de ameaçar o príncipe. Então São Mateus rendeu o espírito nas mãos do Senhor nosso Deus e ali morreu. O príncipe, então, arrependido do que fez, ordenou que o corpo de São Mateus fosse trazido, vestiu-o ricamente e o colocou num cofre. Porém, ainda não convertido, ordenou que o corpo de São Mateus fosse colocado com o cofre sobre as águas do mar, e disse que se o corpo de São Mateus passasse também pela água, então ele se converteria. De fato, durante a noite, São Mateus apareceu em visão ao bispo Platão, que havia sido apontado como bispo daquela cidade, dizendo-lhe que deveria ir até uma determinada localidade próxima ao palácio do príncipe para resgatar o corpo de São Mateus que estava flutuando. De fato, foram até lá o santo bispo e alguns dos seus e encontraram o corpo do santo. Comemoraram e o próprio príncipe se converteu e foi batizado pelo bispo Platão. Então, por mandato divino, o bispo Platão mudou o nome do príncipe para Mateus e consagrou Mateus como sacerdote, que mais tarde viria a ser seu sucessor, o bispo Mateus. Assim também ordenou o filho de Mateus como diácono da região. O contáquion da festa de hoje nos diz o seguinte: quando atirastes ao longe a balança de publicano, tomastes o jugo da retidão e vos tornastes um mercador rico em sabedoria. Verdadeiramente pregastes a palavra verdadeira e pela descrição do juízo final despertastes os indolentes. E o Megalinário nos diz: quando o mestre vos chamou ao esquecimento de todas as coisas, ó bem-aventurado Mateus, não vos demorastes em obedecê-lo, e registrastes a notícia da salvação para publicanos e pecadores, e todos aqueles que nele confiarem. Portanto, confiamos no Senhor e peçamos a intercessão de São Mateus, principalmente contra a indolência, contra a preguiça espiritual, e pedindo a Ele que não nos permita atrasarmos no serviço do Senhor. Amém.